escrever de uma forma eficiente e com qualidade o seu TCC, poupando horas de trabalho que não vai ser utilizado na hora da elaboração do seu trabalho acadêmico? Bem, se você quiser saber mais, assista esse vídeo que eu vou falar sobre o poder das fichas, fichamento e resumos no TCC. Meu nome é Cristina Godoy e eu estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas. Bem, eu sou docente há mais de 9 anos e na Universidade de São Paulo e vejo muitas dúvidas dos estudantes em relação a como fazer o seu trabalho acadêmico, o seu projeto de pesquisa. Então este projeto, neste canal, é para ajudar esses jovens pesquisadores. Em relação ao vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância, o papel das fichas e dos resumos para o seu TCC. Onde que entra a função das fichas e dos resumos no seu TCC? Na fase da escrita, a escrita do seu TCC. Eles vão possuir uma função fundamental, vão permitir que você poupe muito tempo na hora de escrever. Eles vão garantir uma escrita rápida, eficiente e com qualidade. Nem sempre rapidez está combinada com falta de qualidade. Você não precisa demorar meses para escrever um TCC, porque na realidade, se você organizou bem o seu pensamento, você fez a pesquisa, leu, extraiu as principais ideias, realizou testes, extraiu os principais dados em relatórios, fez a interpretação, o processo de escrita, na realidade, ele tem que ser rápido. Por quê? Porque você já organizou toda a pesquisa. Então, pessoal, o que eu quero falar sobre as fichas e o resumo é exatamente a qualidade deles para este processo de escrita do seu TCC, quer artigo, quer monografia. Bem, as fichas, a função das fichas é você extrair, por exemplo, citações de uma obra, que são as fichas de citação, é extrair a ideia, que são as fichas de ideia, e aí você vai organizar, você vai colocar o título da obra já no cabeçalho da ficha, você vai colocar a data, o ano, todas as informações importantes para uma referência bibliográfica, e na sequência, na parte que vai ser o texto da ficha, você vai extrair as principais ideias ou as principais citações que depois você vai utilizar no seu TCC. Então, são fragmentos daquilo que você leu, o que está constando na ficha. Ao contrário do resumo. O resumo consiste numa síntese daquilo que você leu. O resumo é um texto mais fluido, em que você pode seguir a mesma ordem de apresentação das ideias da obra que você está resumindo, ou fazer um resumo que seja um resumo lógico, ou seja, você vai concatenar as ideias conforme o que você captou e você abstraiu, e extraiu daquela obra resumida. Então não precisa seguir necessariamente a ordem dos capítulos da obra que você está resumindo, do artigo científico. Então, como eles possuem características diferentes, fichas, que são fragmentos, resumos, que é um texto fluido, mas é uma síntese do que você leu, eles também possuem funções e devem ser aplicadas em situações diferentes. Quando usar um resumo? O resumo é muito importante, principalmente quando você vai trabalhar com um referencial teórico ou quando você vai falar especificamente de uma obra, de um autor no corpo do seu texto. Então imagine que você criou um capítulo no seu TCC monografia sobre determinada teoria de determinado autor ou autora. Nesse caso, é interessante você fazer um resumo. Por quê? Porque antes de começar esse capítulo, você vai fazer uma descrição da obra, das principais ideias, do contexto histórico e etc. Portanto, o resumo vai ser mais importante. Às vezes você pode retirar boa parte do texto do resumo e aplicá-lo como introdução deste capítulo. Agora, as fichas vão ser usadas para boa parte dos artigos científicos, dos relatórios, dos documentos, dos livros que você for ler para o seu TCC. Por quê? Porque o importante é você extrair os fragmentos principais, que vão permitir com que você concatene os argumentos, que você articule o seu texto.
Então, por exemplo, imagine, se você fizer uma ficha de citação e extrair as principais passagens que você vai querer apresentar no seu TCC, vai ser muito mais fácil, porque você não vai ter que buscar novamente naquele artigo, naquela obra. Imagine você ter que abrir novamente, achar onde estava, em que página. Ou tem alguns alunos que até fazem uma dobrinha na ponta do livro, quer dizer, você vai ter que ver em cada uma das dobrinhas ou do grifo onde que estava aquela passagem. Isso não é eficiente, você vai demorar muito tempo. Assim como do resumo, aí você tem que voltar para determinado capítulo para ver, para reler, para depois resumir, para depois apresentar o capítulo do TCC monografia. Ou seja, tudo isso vai gastar muito tempo. E é por isso que eu falo, se você quer ter uma escrita eficiente, leia e já fiche, leia e já resuma. Só que o resumo é principalmente para obras que vão realmente ser utilizadas no próprio tópico do artigo ou no capítulo do TCC, falando daquele autor ou autor específico, da teoria desenvolvida, da doutrina apresentada daquele autor ou autor específico. Agora, se forem argumentos para corroborar com seu posicionamento ou com seu referencial teórico, aí você parte para as fichas. Bem, nós temos uma sequência de vídeos sobre como fazer fichas, todos os tipos de ficha, como fazer os resumos. Então eu recomendo que vocês vejam, assistam esse vídeo e saibam como fazer de uma forma correta. E também vou deixar aqui na descrição a nossa máquina de fichas gratuitas para te ajudar nesse processo de leitura e fichamento do TCC. Eu coloco cada um dos modelinhos de fichas com as suas características, só basta você preencher e ela já é gerada em PDF para você salvar nas pastas específicas, que vai facilitar muito o desenvolvimento do seu TCC. Na realidade, eu estou falando isso e espero, inclusive, que vocês compartilhem este projeto, porque o hábito de utilizar fichas facilita muito toda a trajetória acadêmica, não só no TCC, mas na elaboração dos trabalhos de faculdade, no mestrado, no doutorado. Imagine se você salvar em fichas tudo que você vai lendo ao longo da faculdade, quer dizer, vai estar tudo organizado para depois você escrever artigos, outros documentos, quer dizer, vai estar tudo registrado, o seu processo de construção do seu conhecimento ao longo da graduação e da pós-graduação. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem este vídeo, é muito importante para a gente. Também é muito importante divulgar o nosso projeto para ajudar cada vez mais alunos e alunas a desenvolverem seu trabalho científico. E também, se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se, clique aqui no sininho abaixo deste vídeo, porque você vai receber as notificações, já que nós estamos postando vídeos diários para ajudar na elaboração de seu trabalho acadêmico. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.